Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Graça e paz, que bom ter você aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe também a vida de toda a sua família. Compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos. Abençoe outras famílias com uma palavra bendita nesta semana. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o dever de casa de todo pai e toda mãe. E eu quero ler na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler do verso 4 até o verso 9. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Em meus estudos da Bíblia, eu descobri algo que despertou muito a minha atenção. Há na Bíblia 4.338 versículos que falam a respeito dos filhos. Eu também descobri que há na Bíblia 1.868 versículos que tratam a respeito de pai e mãe. Quando a gente dispõe a ouvir e aprender o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do lar, especialmente relacionado aos filhos, certamente que estamos buscando na fonte mais segura que existe, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A grande questão é que sempre que um assunto envolve a vida social, entram em cena várias opiniões, por exemplo, psicólogos, filósofos, artistas, jornalistas, políticos, ativistas ideológicos e outros que também querem dar a sua opinião e dar a sua sugestão a respeito do que seja a vida familiar, especialmente no que tange ao relacionamento com os filhos. Fica pior ainda quando alguns artistas estão empenhados na missão de ensinar aos nossos filhos como se tornar, por exemplo, o pior aluno da escola. Isso é lamentável. Fábio Porchat, que é um dos atores que faz parte desse filme, um filme, por sinal, de péssima qualidade, ele já disse tempos atrás que filho é um inferno e que atrapalha a vida da gente. Assim disse esse ator. Talvez em breve, quem sabe, ele estará aí trabalhando em algum filme como se tornar o pior filho de uma família. Que Deus nos livre disso. De sorte que, dessa forma, cada segmento tem suas opiniões e suas convicções relacionadas aos filhos. No entanto, é a palavra de Deus, a autoridade absoluta, principalmente sobre criação de filhos. Deus, ele se importa com a nossa família. Ele quer que a nossa família seja uma bênção. Deus quer o melhor para a vida da nossa família. E porque deseja o melhor para a nossa família, ele se preocupa muito com os nossos filhos. Deus não está interessado que o nosso filho seja o pior aluno da escola, de forma alguma. Muito pelo contrário, o que Deus deseja é que os nossos filhos sejam os melhores alunos da escola onde eles estudam. Por essa razão que as orientações de como criar os filhos é uma exortação frequentemente repetida nas Escrituras. E o texto que lemos em Deuteronômio capítulo 6 trata do momento em que Moisés estava repassando as últimas orientações ao povo hebreu, ainda peregrino no deserto, prestes à entrada na tão sonhada Canaã, a terra prometida.
Nesta passagem, Moisés, divinamente inspirado, é óbvio, ele passou aqui o que podemos chamar de o dever de casa de todo pai e toda mãe. Esse é o primeiro texto bíblico que trata de maneira clara, objetiva e precisa sobre a responsabilidade paterna e materna em relação aos filhos. Chama a nossa atenção que o primeiro momento em que a Bíblia para tratar desse assunto, ela não faça menção a outra coisa que não seja determinar o dever de todo pai e toda mãe de ensinar os seus filhos a temerem a Deus, a amá-lo de todo o coração e a servi-lo por toda a sua vida. A Bíblia não trata como prioridade, por exemplo, o sucesso acadêmico dos nossos filhos, a carreira deles e nem mesmo sobre a felicidade na vida deles. Não. O que a Bíblia diz é que nós, pais e mães, temos que ensinar os nossos filhos sobre Deus. É isso que a Bíblia nos diz. E é interessante notar que a expressão hebraica usada aqui nesse versículo 7, a expressão hamaka, que foi traduzida por ensinar, pelo verbo ensinar, ela aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento e mais interessante ainda é o significado desse verbo na língua hebraica. O verbo hamaka, ele se referia à ação da parteira em molhar o dedo no leite materno e esfregar no céu da boca da criança recém-nascida a fim de que ela desejasse se alimentar do leite da mãe. Um bom entendimento de Deuteronômio 6, versos 4 a 9, poderia ser: ponha desejo na alma dos seus filhos de terem um relacionamento com Deus. Coloque gosto no coração dos seus filhos para que eles possam amar a Deus. Instiguem os seus filhos a sentirem vontade de viver segundo a vontade de Deus. É esse o significado de ensinar aqui do versículo 7 no seu sentido mais original, a partir desse verbo hamaka, do hebraico. Certamente que essa não é uma tarefa fácil, mas é a mais importante, é a mais necessária e é também, com certeza, a mais urgente. Deus nos deu essa nobre incumbência, pais e mães. Da mesma forma que temos o dever de providenciar comida, roupa, remédio e teto para nossos filhos, Deus nos deu o dever também de cuidar da alma deles. Deus nos deu a tarefa de providenciarmos o suprimento espiritual a eles. Deus nos deu a missão de saciarmos a sede e a fome espiritual deles. Foi isso que Moisés quis dizer. É tarefa de todo pai, é tarefa de toda mãe ensinar os filhos a amarem a Deus. Esse é o nosso dever de casa. Ninguém mais tem esse dever a priori que não seja a família. É claro que a igreja pode somar, é claro que instituições voltadas ao ensino religioso podem somar conosco, é claro que até mesmo a escola secular ela vem a somar conosco na educação dos nossos filhos, mas ensiná-los a respeito de Deus, essa é uma tarefa minha, uma tarefa sua, é uma tarefa nossa, é um dever de casa que nós não podemos de forma alguma negligenciar. Martim Lutero, ele escreveu certa vez que ninguém deveria tornar-se pai a menos que seja capaz de instruir os seus filhos nos 10 mandamentos e nos evangelhos, e que antes de mais nada deseje que os seus filhos sejam instruídos nas realidades espirituais. Um escritor por nome Alan Peterson, ele disse o seguinte também: a tarefa mais importante para o pai e mãe cristãos é ensinar os seus filhos desde o princípio que eles precisam de Cristo como Salvador e que devem colocar Deus no centro de sua vida.
essa deve ser a tarefa mais importante para um pai e para uma mãe. Eu queria pedir sua licença para me dirigir a você, pai, a você, mãe, de forma muito particular nesta reflexão com a seguinte lembrança: o nosso dever de ensinar os nossos filhos a respeito da nossa fé não se limita à infância. Claro que não. Se o seu filho é adolescente ou se já é um jovem, se o seu filho está na faculdade ou até mesmo se já terminou a faculdade, você ainda é responsável pela vida espiritual dele. É triste que haja tantos pais, tantas mães que se desobrigam em relação à vida espiritual de seus filhos. Só porque os filhos cresceram, só porque os filhos se tornaram adultos, há muitos pais que estão pensando que já não têm mais responsabilidade para com os seus filhos, porque eles já não são mais criança, já não são mais bebês, não são juniores. Veja bem, a nossa responsabilidade enquanto pai vai muito além do período da infância, da adolescência. Há muitos filhos perdidos por este mundo afora, infelizmente. Por isso que eu creio que pior do que isso é que há muito pai e muita mãe que já como que lavaram as suas mãos, já deixaram de até mesmo orar pelos seus filhos. Embora vibrem tantas vezes com o sucesso acadêmico ou profissional deles, mas já não mais se dedicam a orar diariamente pela vida dos filhos. Quantos filhos hoje estão distantes dos caminhos do Senhor? Não podemos nos esquecer de forma alguma de fazer o nosso dever de casa. Pastor Russell Shedd escreveu o seguinte: os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos, aos quais devem dar uma boa educação evangélica logo na meninice, pois assim como são instruídos, é de esperar-se que continuem quando adulto. O que ele estava dizendo é que espera-se que filhos bem instruídos, bem ensinados desde pequeno, nunca se desviem dos caminhos do Senhor. Pastor Josué Gonçalves também disse que criar filhos é um grande desafio, mas também um grande privilégio, pois estamos criando filhos para Deus. Veja que coisa tremenda. Estamos criando filhos para Deus. Antes de concluir, eu quero te contar uma coisa que talvez nos faça pensar um pouco mais. Quando começou a tragédia da Revolução Cultural no Oriente, na década de 70 do século passado, Mao Tse-tung, o ditador chinês, ele disse o seguinte: "Deem-me as crianças e eu dominarei o mundo." Ele entendeu que o futuro do mundo depende do que ensinamos às crianças. Você entende agora por que os movimentos ideológicos, a mídia e a indústria dos filmes têm como público-alvo as crianças? Nós não podemos perder os nossos filhos. Pais, mães, nós precisamos despertar para um movimento em prol dos nossos filhos. É tempo de nos levantarmos antes que seja tarde demais. Nós precisamos ensiná-los incansavelmente a amarem a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso dever de casa. Nós não podemos falhar nessa tarefa. Se nós falharmos, pagaremos caros, talvez com a alma dos nossos filhos se perdendo. Que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe a nossa vida enquanto pai, enquanto mãe, para que possamos, de fato, fazer bem o nosso dever de casa. Permita-me orar neste momento pelos nossos filhos. Quem sabe você tem um filho distante dos caminhos do Senhor. Eu quero convidá-lo nesta hora a colocar a vida de filhos que estejam distante dos caminhos do Senhor em oração, colocarmos diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida da nossa família. Te agradecemos também pela vida dos nossos filhos. Te agradecemos porque é um presente, são presentes que o Senhor tem nos dado. E, Senhor, nós te pedimos a tua graça sobre nós,
nos dando sabedoria para que a gente possa ensinar os nossos filhos a respeito do Senhor. Que os nossos filhos aprendam a amá-lo, ó Deus. Que os nossos filhos aprendam a temê-lo. Que os nossos filhos queiram servir ao Senhor por toda a sua vida. Ó Senhor, eu te peço neste momento por qualquer filho que esteja distante dos teus caminhos, qualquer jovem, qualquer adolescente que esteja afastado da tua presença e que há um pai e uma mãe nesta hora conosco, nesta oração, com o coração, ó Deus, apertado, pedindo pela volta do seu filho para os teus caminhos. Ó Senhor, traga de volta filhos que estejam distantes. Ó Senhor, esteja abençoando filhos que estejam nesse tempo, quem sabe, se distanciando. Filhos que estejam se afastando, traga de volta, ó Deus, para a tua presença. Abençoe-nos enquanto pais e mães, para que possamos cumprir bem o nosso dever de pai e mãe. Nós não podemos falhar. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para que os nossos filhos amem ao Senhor. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, cumpra bem o dever de casa como pai, como mãe. Que Deus assim os abençoe. Amém.